mais de 70% de chance de dar errado. Eu tenho certeza que pessoas, velho, vão ter green card um dia porque viram esse vídeo. É o seu sonho, não desista, porque difícil é. Em qualquer lugar, em qualquer país, a nossa vida não é fácil. Pra quem nunca viu um green card, é esse aqui, ó. E salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão USA. Galera, só eu mesmo pra estar aqui no 0 graus, debaixo de chuva, garoando na verdade, pra gravar esse vídeo pra vocês, mas finalmente saiu, como vocês viram aí no título do vídeo, a informação que vocês gostariam muito de saber. Eu postei lá no meu Instagram, bombou, e aí finalmente a gente vai falar sobre isso, beleza? Eu estou aqui no IHOP, um dos lugares aqui dos Estados Unidos mais famosos de café da manhã americano. Muitos deles são 24 horas, então a galera come o que se come no café da manhã até de madrugada aqui. Pessoal, mas antes da gente dar sequência com esse vídeo, se você ainda não está inscrito aqui, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho de notificação, porque todas as semanas temos 3 ótimos vídeos com diversas dicas e muitas variedades, curiosidades sobre Estados Unidos, beleza? Ah, me segue também nas minhas redes sociais, poxa, ó, meu Instagram tá aqui embaixo, @lucas.castilho. Você me encontra também no Facebook, TikTok e Twitter. O nome tá aparecendo aqui na tela, Lucão USA, beleza? Lá eu mostro muito mais do meu dia a dia, da minha rotina, morando aqui nos Estados Unidos. A estrela desse vídeo, hoje não serei eu. Minha irmã tá ali, se escondendo da chuva. Vamos lá. Se escondendo na chuva, querida? Passar o cabelo, gente. Olha ela, gente, chatinha. Teve uma vez que a gente postou um vídeo e teve alguém que falou assim: ah, sua irmã é chatinha. A menina nem apareceu no vídeo, né? Direito. Vamos lá. Aqui, gente, ó. IHOP é o nome do lugar. Esse é o menuzinho café da manhã americano clássico, ó. Aquelas panquequinhas. Olha lá, ó. Esse estilo de French toast aqui é bem gostoso. Waffles é clássico. Tem crepe. Tem mais omelete. Isso aqui é o que o americano... Aqui, ó. Esse é o prato clássico do café da manhã americano. Ovos, bacon, batata, panqueca, uma salsichinha aqui. E os preços é bem suave, gente. Ó, eu sempre pego esse aqui, ó, chu, que ele é 2 ovos, 2 bacons e ou 2 salsichas, linguicinhas, né? E 2 panquecas dessa aqui, ó. Essa aqui é a panqueca tradicional. Que ela é só a panqueca e tem essa manteiguinha. Você joga um melzinho por cima, um caldo, um molhinho que fica bem gostoso, ó. Olha este café da manhã americano, minha gente. Olha esse ovinho aqui, ó. Ó, é assim que eu gosto da gema, ó. Olha como minha irmã pegou a gema. Esse aqui é um hash brown, feito com batata. Fica uma delícia na chapa, assim, sabe? Temos aqui também a clássica panqueca americana. A gente usa esse caldinho aqui, ó. Opa, cadê esse caldinho aqui, ó, junto? E aqui, café. Esse chocolate, quanto que ele custa mesmo, Isa? Acho que uns $3, né? 3, $4. Ele é refil, você toma quanto de chocolate você quiser. Tem mais panqueca ali, ó. Cada prato desse foi uma média de 13, $14. Bom, galera, vamos lá. Uma pergunta que muitos de vocês fizeram lá no meu Instagram, principalmente pra quem só assiste aqui no YouTube e não tá ligado o que tá acontecendo. Eu postei no meu Instagram que a minha irmã conseguiu o tão sonhado Green Card. Inclusive ela que está me ajudando hoje. Postei ela recebendo o Green Card, fiz uma surpresa pra ela, comprei um chocolate, comprei umas flores. Foi eu que peguei o documento. Então ela tava achando que não tava com o documento ainda, porque eles mandam pelo correio, enfim. E aí eu peguei, entreguei pra ela, fiz toda uma surpresa, ela chorou, a gente chorou, foi emocionante. Postei o vídeo lá no Instagram, o vídeo já deu milhares de visualizações. Muitas pessoas, né, ficaram emocionadas com a situação, com a nossa emoção também, enfim, foi uma coisa muito legal. E a gente sabe que o Green Card em si é um documento que todo imigrante sonha em ter. Porque ele abre muitas portas. Ele, primeiro que, o principal de tudo é que ele permite com que você seja, ele te torna um morador oficial dos Estados Unidos, como no próprio documento diz, um residente permanente. E isso é um sonho de qualquer pessoa que deseja morar e viver aqui nos Estados Unidos, tá ligado? A gente vai contar como que ela conseguiu. Eu falei lá no meu Instagram que não foi através de casamento e também não foi pelo EB3. Bom, gente, vamos lá. A estrela do vídeo hoje é quem vocês querem ouvir falar. Ó, foi difícil convencer ela a gravar o vídeo, viu, gente? Ela tá tendo consideração por vocês, né, pela galera que assiste, que ela sabe que muita gente ficou feliz, muita gente mandou mensagem pra ela, muita gente acompanhou ela lá no Instagram.
E, enfim, a gente fica com esse sentimento, né, Beli? Eu queria, inclusive, agradecer a todo mundo que mandou mensagem, mesmo não me conhecendo, teve a consideração de ir lá no meu Instagram, ou mesmo pelo Instagram do Lucas, mandou uma mensagem de carinho. Muito obrigada, de coração. Ai, que bonitinho, um salve de palmas, né? Gente, então comentem aí no vídeo, tá, o que vocês acham, se vocês já conheciam o processo, se vocês gostarem da gente compartilhar um pouquinho disso, que a gente vai deixando ela desinibida pra aparecer mais vezes aqui. Beli, fala pra gente, qual que foi o seu processo? Meu processo foi o SIJS. Ok. Esse processo é um processo que permite que menores de idade consigam... Thank you. Thank you. A gente tá aqui tomando café ainda. Esse processo permite com que pessoas menores de idade, né, Beli? Menores de 21 anos. Aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos. Aqui em Ou melhor, Massachusetts, aqui em Massachusetts, né? que eu falo. Vai depender do estado, cada estado tem sua lei, então é um processo diferente, a idade é diferente, enfim. Aqui em Massachusetts são 21 anos de idade. Eu vou pedir pra ela contar a história de como que foi o processo dela. E aí eu volto depois contando o que você precisa ter, todos os critérios ali pra você se encaixar nessa lei, tá bom? Vamos lá, Beli, conta como é que foi o seu processo. Primeiro que a gente já veio pra cá com a missão, né, de fato... Conseguir esse green card aí, de gente, tô conseguir esperada. e tudo mais. E quando a gente achou o SIJS é pra quem foi abandonado, tá aqui nos Estados Unidos e foi abandonado por um ou dois, né, dos pais. Exato. Se Só você que- mora só com a sua mãe, ou só com o seu pai, ou com nenhum dos dois, você pode ser elegível a esse processo. Exatamente. Aqui a maioridade é de 21 anos, como a gente falou, né? Só que as pessoas acham que esse abandono ele tem que ser uma coisa muito grave, assim. A pessoa fala assim, não, eu não fui abusado pelos meus pais, abusado no sentido assim, fui violentado, fui... Não necessariamente precisa ser isso, né, Beli? Não, no meu caso, foi a separação dos meus pais, né? Os meus pais se separaram, eu ainda era criança, quem me criou foi minha mãe. Devido a isso, foi o que eu aleguei no meu processo, né? Eu vim pra cá, para os Estados Unidos, com a minha mãe e ela era responsável por mim, né? Não é meu pai que é responsável por mim. Então, por isso eu fui elegível ao processo. Você contou, você procurou advogado, né? Ele perguntou qual que era o seu caso, Exato. né? Você falou assim, olha, eu tô nos Estados Unidos só com a minha mãe e, enfim, meu E pai... E aí, no caso, se você entrando em contato com o advogado, ele vai perguntar um pouco mais da sua história, pra você contar como foi a separação dos seus pais, como foi a sua criação, enfim. Aí, mediante a isso, eles vão criar o seu processo. Exatamente, mas só pra ficar claro, galera, então esse abandono não é que você, eu fui espancado, eu fui, entendeu? Não é nada disso. Eu, por exemplo, Também, Beli, né? Mas não não, só também, óbvio. Isso não, também não seria é só um esse caso. que se encaixa. É porque tem muita gente que não se encaixa nesse tipo de situação. E quando a pessoa ouve que pro SIJS ela tem que ter sido abandonada, algo assim, ela pode pensar assim, meu Deus, me jogaram no lixo. Exato, Eu não é meu caso, não fui achado no lixo, entendeu? Então, Exato. não é só em situações como essa. Então, se você tá com seus pais separados, você tá aqui nos Estados Unidos com um deles, já é um motivo. É menor de 21 anos, já é um motivo. Aí, óbvio, o advogado, quanto mais informação você tiver, quanto mais provas de que você realmente, tipo assim, foi, sei lá, negligenciado de uma certa forma por uma parte dos seus pais, maior a chance do seu caso dar certo, mais você favorece, né? Mas é uma lei que existe nos Estados Unidos. Para cada estado, a maioridade às vezes é diferente, então alguns estados é 18 anos, alguns é 21, aqui em Massachusetts é 21, e a Beli fez nos 45 do segundo tempo. Mano, eu vou falar. Eu falava pra ela, Beli, é Isabelle o nome dela, eu chamo ela de Beli. Eu falava assim, Beli, o processo, tem que ver o processo, tem que ver o processo. Só que assim, também tem um valor ali que tem que pagar, etc. E aí, às vezes, você sai do controle e tal, e eu falava assim, processo. Até que foi chegando muito em cima da hora. E às vezes, é um erro que ela cometeu, mas que ela sabe, e é importante a gente usar isso, como eu até conversei com ela, para deixar esse alerta para vocês, que é o seguinte, às vezes a gente ouve que, o fulano, o processo dele saiu em 10 dias, em 1 mês, em 2 meses, e a gente fica com aquilo ali pra gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Processo imigratório é diferente para cada um. Então a minha irmã, por exemplo, tinha um caso próximo dela, de alguém que ela conhecia, que foi aprovado muito rapidinho, tipo em menos de 1 mês. Então na cabeça dela, ela falou assim, em menos de 1 mês
eu posso aplicar. Por que eu tô falando isso? Porque para ela aplicar para esse processo, essa IJS, tem que ser antes dos 21 anos de idade, enquanto você é menor de idade. Não tem problema você ficar maior de idade enquanto o processo está rolando, mas para você começar o processo, a primeira fase, que é você ir diante de um juiz, o juiz, né, o seu caso ir para um juiz, o juiz aprovar o seu caso, você precisa ter menos de 21 anos. E é um processo burocrático. Você não tem como aplicar faltando um mês pro seu aniversário, mano. É um risco gigantesco de não dar tempo de dar papelada, de tudo. Precisa marcar um horário com o juiz, às vezes não tem agenda. Se o juiz, se não achar pra 2, 3 meses e você vai fazer 21 anos já, você perde o caso. E no caso da minha irmã, tava muito em cima. Então ela passou ali, ela faz aniversário em setembro. Eu vou deixar ela contar, vai. O que aconteceu? O meu aniversário é em setembro. E eu fiquei enrolando, na verdade não fiquei enrolando, eu queria juntar um valor maior, porque não é um processo tão barato. E, enfim. Fala o valor pra gente. Geralmente esse processo ele custa 10 mil dólares, mas no meu caso, como estava muito em cima da hora, o advogado cobrou 12. Então, 12 mil dólares só o processo, fora a taxa de green card, fora a documentação. Eu acho que no total deve ter ficado mais ou menos uns 14 mil dólares. Eu dei entrada em julho de 2021 e eu faço aniversário em setembro de 2021. Então... Você deu entrada em julho, assim, né? Vamos com quase agosto, né? Quase agosto, gente. Julho... Foi de Deus. Se não fosse da vontade de Deus, não teria acontecido, porque era quase impossível. Mas o que aconteceu? Eu entrei em contato com alguns advogados que me indicaram. E aí os advogados falaram, eu não vou pegar seu processo porque não vai ser aprovado. Eu tenho certeza que vai ser recusado. Não tem como, tá muito em cima da hora. Não dá tempo de marcar não dá tempo. E eu falo, não, se eu pagar mais e tal. E eles falaram, não dá tempo, não adianta que não vai ser aprovado. E aí eu entrei em contato com outro advogado que me indicaram. E que não era um advogado tão conhecido, digamos assim. E eu lembro que ele me ligou e eu tava naquele desespero já, porque eu falei, putz, eu já tinha certeza que não ia dar certo, mas eu falei, é a minha última chance, vou tentar com ele. E aí eu lembro que eu liguei pra ele e ele falou assim, ó, eu posso até dar entrada no seu processo, mas é 70% de chance de dar errado. Eu falei, putz, 30% de chance de dar certo, então eu quero tentar. E ele ainda falou pra mim, mas se der errado, eu já quero te deixar claro que eu não te devolvo o seu dinheiro. Quanto que ele pediu de entrada? Ele pediu 7 mil de entrada. 7 mil dólares de entrada pra começar a brincadeira. Exato. Mas vamos justificar o seguinte, antes da galera achar assim, nossa, que charlatão, cobrando a mais só porque a minha tá desesperada. A gente tem que entender também o fato de que ele teria que parar tudo pra colocar lá na frente, colocar né? meu processo na frente, exato. Então ele ia ter que dar uma atenção diferenciada pro caso dela, porque senão não teria o tempo necessário pra fazer, né, velho? Porque o processo ele começa a valer a partir do momento que a imigração aprova a entrada do processo, né? Então O juiz aprova pra ir pra imigração, não é? Isso. O juiz, o que acontece, ó? Só pra vocês entenderem essa parte. O juiz precisa validar de que você de fato está dentro da lei. Não, ó, realmente essa pessoa é menor de idade, eu reconheço que ela teve um abandono por parte de um dos pais ou teve uma negligência por parte de um dos pais, está autorizada a ela dar início ao processo segundo a lei que existe para proteger, para amparar o menor de idade nos Estados Unidos. Aí sim, você pega ali junto com os documentos e manda pro caso para imigração, que aí já é uma outra história. E esse caso pode demorar meses até ser aprovado. Ou seja, eu tinha... A primeira partezinha, né, você tá falando? A primeira partezinha. Eu tinha menos de 2 meses para ser aprovado essa etapa. Então ele precisava passar o meu caso na frente, por isso que ele cobrou a mais. Aí ele falou, olha, eu não te devolvo esse dinheiro, você quer mesmo assim? Eu falei... Eu quero, vou tentar, 30% de chance, por que não, né? Era tudo ou nada, tudo ou nada. Era eu preciso tentar, pelo menos. Eu não posso conviver sabendo que eu não tentei. Uhum. Aí, no fim, dei entrada com o processo, quase no final de julho já. Nada de receber uma notícia de aprovação e eu faço aniversário já 22 de setembro. E a gente numa agonia, né, velho? E eu numa agonia, e aquele desespero, a ansiedade, eu chorava e eu falava, meu Deus, eu tô aqui lutando tanto pra isso e não vai dar certo, eu não acredito. O dinheiro investido, tudo. Eu falei, putz, eu vou perder 7 mil dólares, cara, de onde eu vou tirar esses 7 mil dólares? E também você tava no tudo ou nada ali, né? Tudo ou nada. E aí eu me lembro que chegou setembro e a agonia apertando e nada da advogada entrar em contato. No dia 21 de setembro, meu povo. 21 de setembro, um dia antes do meu aniversário, de manhã,
o advogado me ligou, ele falou, olha, ele falou bem assim pra mim, eu tenho um presente de aniversário pra você, o seu caso foi aprovado. Eu falei, o quê? Mentira, não acredito. E eu lembro que naquele momento eu já comecei a chorar e eu falei, não acredito que deu certo. No último segundo foi aprovado. Em um mês, né, mano? Em um mês, basicamente. Um mês, gente. Detalhe, gente, aprovado a fase do juiz. Exato. Aprovado pra começar o Não processo. foi aprovado Ele foi o documento. aceito. Exato. Ele foi aceito. Não foi aprovado o documento. Ele foi aceito para o meu processo foi aceito. Eles validaram, ela realmente pode dar início a esse processo. Ela se pegou encaixa uma nesse processo. Isso, ela pegou uma autorização do juiz Para dar começar. entrada nesse processo, isso. Tudo que a gente tá falando aqui, nós não somos advogados. Nós estamos falando com base numa experiência nossa. E eu falo porque eu tô junto. Eu ajudei minha irmã a achar um advogado, eu acompanhei o processo, a gente foi falando ali juntos e tal. Então, essa experiência nossa talvez sirva não só de motivação pra você, mas pra você conhecer a lei e tudo mais, tá? Mas não leva tudo a ferro e fogo, porque às vezes pode ser que um advogado XY oriente de uma forma diferente, pode ser que a gente esteja usando uma expressão, usando uma expressão que talvez não seja mais adequada ali para a situação, mas é pra você, eu quero que vocês entendam o que aconteceu, beleza? E a partir daí eu já fiquei mais tranquila, né? Meu processo foi aprovado, eu fiz 21 anos no dia seguinte, então já não tinha mais problema eu ser maior de idade. Meu processo já tinha dado entrada, então já tava ok, ficou rolando. E a partir dali também não precisaria se preocupar mais com o status, né? Exato. Por quê? Esse processo independe do seu status migratório aqui nos Estados Unidos. Você pode estar ilegal, não importa para você aplicar, contanto que você tenha aqueles outros critérios que a gente já falou e depois no final a gente salienta, ressalta, né, firma tudo certinho para vocês. Mas a minha irmã não estava ilegal, ela estava dentro do status ali de estudante, tudo, começando na verdade, né, o status dela de estudante, justamente porque aquele era o plano. Não ficar legal. Então, se desse problema no a gente pode recorrer a um outro, ou algum outro processo, alguma outra coisa. Mas a gente estava apostando muito no SADS, porque ele tem um preço mais barato em compensação a outros casos, tá? Porque até se você casar aqui, gente, você vai ter que gastar uns $5.000 com taxas. Taxa e taraná, advogado e pá. Então, o Green Card não vem de graça. Pra ninguém. Então, esse era o mais barato dos processos que a gente conhecia, que ela poderia ser, talvez, ali, elegível. Ei, Beli, você foi, o advogado conseguiu, você sentiu alívio, né? Sentiu alívio, aí veio a outra bomba, né? Como é que você vai pagar? Você já tinha dado $7.000. Eu dei 7 mil. O que o advogado falou pra mim? Se, porventura, o seu caso for aprovado, que eu acredito que não vai ser... E o problema... Pelo menos ele foi honesto, né? Não, Pelo menos ele foi honesto, do advogado. Se aprovar, o que eu acho que não vai ser, mas... você me paga os 7 mil agora e a outra parte você me paga quando o seu processo for aprovado. Quando o seu processo for aceito, né? E aí eu falei, putz, agora eu tenho que me preocupar com a outra parte do valor que eu também não tenho, né? E aí no dia que eu recebi a ligação falando que foi aprovado, ele falou, eu também tenho um outro presente de aniversário pra você, eu vou parcelar pra você. Você não precisa pagar. Né? Você não precisa pagar tudo agora, eu parcelo pra você por mês e você vai pagando até enquanto tá rolando seu processo, que foi um alívio pra mim, porque eu não tinha aquele dinheiro. Então, esse caso também eu acho que vai de advogado para advogado, né? O que você vai combinar com o seu advogado, enfim. No meu caso foi assim, eu dei os 7 mil de entrada e o restante eu parcelei. E aí eu me lembro que chegou setembro e a agonia apertando e nada da advogada entrar em contato. No dia 21 de setembro, meu povo. 21 de setembro, um dia antes do meu aniversário, de manhã, o advogado me ligou. Ele falou, olha, ele falou bem assim pra mim, eu tenho um presente de aniversário pra você, o seu caso foi aprovado. Eu falei, o quê? Mentira, não acredito. E eu lembro que naquele momento eu já comecei a chorar e eu falei, não acredito que deu certo. No último segundo foi aprovado. Em um mês, né, mano? Em um mês, basicamente. Um mês, gente. Detalhe, gente, aprovado a fase do juiz. Exato. Aprovado pra começar o processo. Não foi aprovado ele foi o documento. Aceito. Exato. Ele foi aceito. Não foi aprovado o documento. Ele foi aceito para o meu processo foi aceito. Eles validaram, ela realmente pode dar início a esse processo. Ela parcelou em quantas vezes?
Eu quero saber valores, o povo gosta de saber valores. Eu não lembro. Uma parcela de $500, velho. Foi uma parcela de $500. Então- Assim, foi $5.000, né, que parcelou daí. Ok, $5.000. Então dá 10 de 5. Exato, gente. Nossa, que 10 de dificuldade, 500. meu Deus. Péssimo de matemática. 10 de 500. Exato. Já terminou de pagar? Terminei de pagar, Tá livre. graças a Deus. Com um cardzinho aqui na mão. E aí, beleza. Aí o processo foi para imigração. Você teve que levantar alguns documentos, fazer uma carta pro... Ah, não, a carta foi pro juiz, né? A carta foi pro A juiz. carta foi pro juiz, que é uma defesa, né? Um documento que seria eu que trabalhei A já carta foi pro juiz, mas a imigração analisa também. analisa também, né? Vai pro juiz, ele aprova e aí Era uma vai... carta, tipo a carta do Gugu. Você contou uma carta. Exato, eu escrevi uma carta contando a minha história desde que eu nasci. Sonhar, Eles mas pedem um sonho absolutamente não todas as informações possíveis, desde onde você nasceu, o nome da rua que você morava, dados dos seus pais, tudo que você pode imaginar. Eles pedem para contar detalhes da sua história. E aí, junto com esse documento, foi certidão de nascimento, passaporte, tudo, todos esses documentos pessoais que a gente tem. Básicos, né? O comprovante do pezinho. Não, Teste isso de foi pezinho. depois. Não, mas não teve Foi a depois. carteira de vacinação, essas coisas assim, Teve né? também, mas isso foi depois, foi no processo depois. Então, pra várias imigração, etapas, resumindo. né? Foi pra imigração, foi aprovada a primeira etapa, e aí quando é aprovada a primeira etapa, eles pedem pra você ir na imigração. Imigração? Fala, consulado, sei lá como fala. Pra você tirar cadastrar a foto. biometria Aham, é um departamento deles lá pra você É. tirar foto e cadastrar a sua biometria. Aí eles começam a investigar a sua vida, se você já cometeu algum crime, alguma coisa assim. E aí chegou o meu social e o meu Quanto tempo depois? work permit. Chegou em abril, não foi? Chegou em abril. Não foi menos então, porque eu lembro que eu cadastrei a biometria em dezembro. E chegou em abril. Tá, então chegou em abril. 4 meses. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses chegou depois que eu cadastrei a biometria. Tá, mas desde que você iniciou o processo, levou quanto tempo? Eu dei. 8 Ele foi meses? aprovado em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 7 meses. Em 7 meses, Chegou desde o o momento que você social. aplicou, chegou o social E o work permit. O meu social chegou numa sexta-feira e na sexta-feira da semana seguinte chegou o meu work permit. Ou seja, desde abril de 2022 que você tem um social, que é um CPF americano, né? Só pra galera entender. E um work permit, que é uma permissão de trabalho. Então, desde abril você pode trabalhar o que você quiser aqui, legalmente, bonitinho. E Aí, já podia tirar a carteira também. você foi tirar a carteira mês passado. Eu tirei em julho, me tirou. Ah, é verdade, eu Tirei tentei. em julho já. Tem um tempinho já. Já. Exato. Verdade. Tira a carteira de motorista. Gente, e assim, uma coisa que eu falo. Tem coisa que a gente só divulga quando finaliza. Não adianta pressionar, não adianta... Quem entende, entende o que eu vou falar. Ai, mas não sei o que... Mano, tem coisa que da nossa vida e tal, que a gente só vai abrir quando se sentir confortável, quando tiver tudo ok, quando é um processo turbulento, você fica, pô, sei que, você não sabe como é que vai ser. Processo de imigração é assim, gente. É assim, saibam que é assim. Então, desde abril do ano passado que minha irmã já pode trabalhar legalmente, já, enfim, tem um social, já tem documentos americanos e tal. A gente tá contando essa notícia pra vocês quase um ano depois. Quase um ano depois. Então, até pra quem gosta de ficar falando besteira por aí, fica a dica. Meu processo, depois que eu finalizei o exame médico, ele foi enviado para imigração, meu advogado falou que eu poderia ou não ser necessário fazer uma entrevista na imigração. E ele falou, ó, se você precisar, você vai abrir o exame médico com o policial lá no dia da entrevista, e aí lá você vai saber se você foi aprovado ou não. Mas no meu caso não precisou ser feita essa entrevista. Eles mesmos já abriram lá o exame médico e estava tudo ok. E foi isso. 15 dias depois, o meu green card chegou no escritório do meu advogado. Exatamente um ano depois que eu dei entrada no processo. Chegou dia 22 de setembro. No dia do meu aniversário, Caraca, chegou mano. o documento lá no escritório do meu advogado. Ou seja, da data que você aplicou para a data que você recebeu o green card foi 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês, gente. Porque foram um mês mais ou menos para a parte do juiz, né? Pra aprovar. E aí a hora que o processo rolou mesmo, Foi valeu 1 aprovado, ano. Exatamente. Normalmente esse processo SIJS leva 1 ano e meio, 1 ano e meio.
tá? Da data que você aplica pro Green Card. Detalhe, gente, isso é uma média. Da maioria dos casos é mais ou menos isso. Mas tem casos que pode levar mais, tem casos que pode levar menos. Aí, gente, ó, pra quem nunca viu um Green Card, é isso aqui, ó. Tá vendo? United States of America Permanent Resident. Residente permanente. Essa fotinha sua tá maravilhosa, hein? Ai, incrível, gente. Espera, vem pra cá. Olha aí, ó. Esse é o cartãozinho. É verde esse cartão? É verde e rosa, parece. Nossa, que estranho, que estranho. Mas enfim, gente, esse é o cartão que é um grande sonho, mano, pra muita gente. Pra muita gente, velho. Seguinte, então vocês já entenderam um pouquinho de como é que foi a nossa história, a história da minha irmã, do caso dela. A sigla SIJS significa Special Immigrant Juvenile SIJ Status. Special Immigrant Juvenile Status. Que é um status especial. Jovens imigrantes. Jovens imigrantes. Eu tradução aqui, ó, porque as ordens do inglês é tudo diferente. Só por caráter de curiosidade, tá? E esse processo é para menores de 21 anos. Você tem que estar aqui nos Estados Unidos, morando com No estado de Massachusetts. Essa lei é uma lei dos Estados Unidos, só que para cada estado ela pode ter variações. Então você precisa, se você mora na Califórnia, se você precisa, sei lá, você mora na Flórida, não sei, gente, exatamente como é lá. Eu sei que tem lugares que parece que é 18 anos e por aí vai. Então se você tá em outros estados, eu não vou saber te dizer precisamente, tá? Mas aqui em Massachusetts tem que ser menor de 21 anos, morar com um ou dois dos pais, né? Ter um background ali de abandono ou negligência por um dos pais. Então a gente já desmistificou que não é, ai meu Deus, eu fui violentado, fui abandonado no lixo. Não tem a ver com isso. Óbvio, tem muita gente, infelizmente, que tem uma história como essa. Então, eu, por exemplo, poderia muito bem me encaixar nessa lei. Mas, infelizmente, eu vim para os Estados Unidos com 23 anos. Então, por isso que eu acho muito bacana a gente compartilhar esse tipo de dica com vocês aqui, porque às vezes tem gente vindo para cá, ou tem gente que acabou de chegar aqui, que se encaixa perfeitamente nessa lei e não sabe. E acreditem em mim, quando eu cheguei aqui, eu conheci um cara que ele tinha 20 anos. Eu já tinha escutado falar sobre esse processo, só que de maneira muito superficial. Eu falei pra ele, mano, tem um processo assim, assim, assado e tarará. E ele veio para os Estados Unidos com 9 anos de idade, se eu não tô enganado. Ele veio criança, veio com os pais, veio com a mãe dele. E eu falei, mano, tem um processo para tá. Ele falou, ah, não, isso não existe. Ah, isso aqui é para advogado tirar dinheiro dos outros e não sei o que lá. E não foi atrás. Passou os 21 anos dele, ele ficou ilegal, acabou ficando, né, ele já estava ilegal e acabou continuando. É triste ver pessoas perderem oportunidades por falta de conhecimento, até mesmo por negligência, porque eu acredito que foi uma negligência dele, porque eu cheguei a levar o conhecimento, né? Então ele falou, ah, não, isso aí não foi, isso aqui não foi atrás para saber, não tentou se informar. Se você não acredita na pessoa, você não precisa acreditar em mim. Você não precisa falar assim, não, vou fazer porque o Lucão falou. Não, você vai procurar um advogado, você vai pesquisar, você vai estudar sobre esse assunto. Eu tô trazendo uma luz sobre um assunto que talvez você não conhecia, tá ligado? E tô reforçando o fato de que se você quiser mesmo, você consegue morar nos Estados Unidos legalmente. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas é a vida, gente. Bem-vindo à vida. Como foi a pessoa que comentou lá no meu Instagram, quem tem dinheiro é fácil. Eu concordo, quem tem dinheiro é mais fácil. A gente não tem, então pra gente é um pouco mais difícil. Então você tem que, se você tá disposto, se você quer mesmo isso, você tem que estar disposto a correr atrás. Agora uma coisa é fato, vale a pena. Hoje a minha irmã, ela tem 21 anos de idade, 22, né? 22 anos de idade. Ela tem um green card, não precisa trabalhar, porque se for um visto de EB3, por exemplo, você tem que ficar ali um ano trabalhando para uma empresa que na maioria das vezes é uma empresa que o americano não quer trabalhar, e se ele não quer já tem um motivo. Então às vezes o salário é mais baixo, é um serviço chato, no sentido de pesado, num lugar ruim, enfim, ossos do ofício, gente. Não tô desmerecendo também não. Tô querendo dizer que é muito melhor você pegar o green card sem precisar fazer mais nada pra isso. Você não fez... Ela pagou o advogado dela, as taxas de imigração, acabou. Hoje ela tá livre, mano. Se ela quiser morar no Alasca, morar no Colorado, morar na Califórnia, onde ela quiser morar, ela pode morar.
e trabalhar legalmente. E não façam, né? Fala aí, pode falar. Não cometam o mesmo erro que eu cometi, gente. Não deixem pra fazer as coisas em cima da hora. Faça com calma, faça com tempo, pra não fazer nada corrido e nada mal feito. E não ter problema no processo de vocês. É algo que vale a pena, invista mesmo e faça com calma. Quanto mais tempo você fizer com antecedência, mais sossegado você faz seu processo. Entenderam, galera? Eu acho que deu pra satisfazer um pouquinho o gosto de vocês. Ah, Lucão, e aí? O que a sua irmã vai fazer? O que ela vai trabalhar? O que ela... Gente, não é esse vídeo pra isso. Quem sabe, né? Se tiver bastante engajamento, comentário aqui, ela não vê, não fica feliz e não, de repente, decide abrir um pouquinho mais. Mas eu também tenho que respeitar, gente. Minha mãe e minha irmã, elas não têm canal no YouTube, elas não têm o meu perfil, elas não são igual eu. Então elas são mais privadas, sabe? Então eu não posso obrigá-las a mostrar ou a ficar colocando elas aqui, não sei o que. Eu tenho que respeitar. Por isso que às vezes eu tô com elas, mas nem mostro elas. Porque às vezes não quer aparecer, às vezes, enfim, mulher também tem muitos negócios. Ai, não tô minha maquiagem, ai, meu cabelo tá parecendo não sei o que, parará. Mulher tem isso, a gente sabe disso. Então eu tenho que respeitar, beleza? Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Já era pra gente ter gravado, ela já pegou o green card, como eu falei pra vocês, o green card dela chegou pro advogado dela em setembro do ano passado. Mas tudo no tempo certo. Eu acho que esse é um assunto muito importante. Eu tenho certeza que pessoas, velho, vão ter green card um dia porque viram esse vídeo. Eu não tenho... Olha, eu tô quase chorando. Mas é verdade, gente. Hoje eu vejo pessoas mandando mensagem pra mim falando assim: Lucão, peguei o green card pelo EB3. Eu nunca tinha escutado falar nesse processo antes de você gravar um vídeo falando sobre isso, velho. Muito obrigado. Então isso é muito gratificante, gente. Fechou, galera? Domingão com o Lucão, tem coisa melhor. Faz o seguinte, posta um printzinho lá no Instagram falando assim: ó, tô aqui assistindo o Lucão, eu vou repostar você, beleza? Meu Instagram tá sempre aparecendo na tela, na descrição. Tamo junto demais. Eu vou deixar minha irmã com a mensagem final. Surpresa, não sabia disso. Ah, que legal! Gente, não desistam dos seus sonhos. Teve um comentário que me chamou a atenção em particular, de uma pessoa falando: ah, eu fiquei muito feliz que você conseguiu e é o meu sonho também. Mas eu não tirei nem o passaporte ainda. Mas se é o seu sonho, não desista, porque difícil é. Em qualquer lugar, em qualquer país, a nossa vida não é fácil. Mas é o que vale a pena e quando chegar esse momento que eu tô agora, você vai ver o quanto valeu a pena todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todo o seu investimento. E não desista dos seus sonhos, porque vai dar certo. É nesse clima de emoção que eu finalizo esse vídeo, gente. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os Estados Unidos da América. Beijo. Tchau. Fui.